Muito boa tarde, meus amados irmãos e amigos da Igreja Batista no Jardim Carlos Lourenço. É um prazer muito grande nós estarmos aqui mais uma vez nesse domingo para juntos examinarmos as Escrituras, para vermos qual é a vontade de Deus para com as nossas vidas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Santo e eterno Deus, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos concede, ó Pai, de estarmos na sua presença. Suplicamos, ó Deus, a tua bênção. O Senhor venha derramar sobre nós, nessa noite, a sua unção, o seu poder, o seu entendimento, para que possamos compreender com clareza qual é a sua boa, perfeita e agradável vontade para com as nossas vidas. Nós pedimos ao Pai que o Senhor esteja repreendendo em seu nome, em seu poder, toda obra maligna, que o Senhor repreenda pelo poder que há no sangue de Jesus. Que o Senhor venha nos abençoar nesta tarde, Senhor. Visita o lar do teu servo, da tua serva. Essa é a nossa oração. Pedimos pelo nosso país, por aquilo que está acontecendo na área da saúde. Tenha misericórdia, Senhor, e abrevia esse tempo, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, tem algum salve aí, Suzana? Tem sim, a Letícia, boa noite. O irmão Bonatti, boa noite, amados irmãos. Boa noite. O irmão Ronaldo, boa noite, pastor e irmãos. Boa noite, Ronaldo. O irmão, estão assistindo o irmão Geraldo, a irmã Moema, isso, e a irmã Fernanda Apolinário também, boa noite, pastor e irmãos. Boa noite, irmã Fernanda e os demais irmãos. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, meus amados irmãos, vamos compartilhar aquilo que nós encontramos na palavra do Senhor, no livro de Efésios, capítulo 2, verso 10, que eu vou ler para os irmãos. Efésios, capítulo 2, verso 10, diz a palavra do nosso Deus. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém? Vamos orar? Pai, nós pedimos agora que o Teu Espírito Santo tome a direção dessa live, que o Senhor venha nos dar o entendimento da sua palavra, que possamos ter a fé suficiente, ó Pai, para crermos na sua palavra. A nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Mais algum salve? A irmã Moema, boa noite. A irmã Antonieta, boa noite, irmãos. A irmã Rosimeire do Rosário, amém, boa noite. A irmã Luzia Bonatti, boa noite a todos os irmãos. O irmão Geraldo, boa noite a todos, que o Espírito Santo visite a todos os irmãos desse culto. E a irmã Nadir Amém. Rodrigues, boa noite, irmãos. Boa noite, meus amados irmãos, que Deus abençoe vocês. Muito bem, nós temos que estar aceitando o chamado do Senhor. Nós temos que ter essa visão de aceitar o chamado de Deus para a sua vida. E um dos principais chamados de Deus para a minha vida e para a sua vida é para servi-lo. Então Deus tem um chamado para cada um dos seus filhos. E esse chamado do Senhor é geral e é no sentido de servir a Deus. Né? Há 2000 anos atrás, o Senhor nos chamou para o quê? Para sermos seus servos. O Senhor nos chamou para sermos seus servos, né? E nessa vida nós encontramos sentido real e verdadeiro quando você entende isso. Você que já foi lavado, regenerado pelo sangue de Cristo, você que já aceitou a Cristo como seu Salvador, você que está seguindo a Jesus, né? Você entende que a sua vida só terá um sentido mais amplo. Você vai ter muito mais alegria, muito mais prazer, muito mais realizações, quando você aceita o chamado de Deus para servi-lo. Não é? E você pode servi-lo, primeiro servindo a Deus, não é?
E você pode também servir a Deus servindo aos outros, servindo na obra do Senhor, servindo a sua família, servindo a sociedade, servindo os amigos, servindo aquelas pessoas que realmente precisam da sua ajuda. No Evangelho de João, capítulo 17, versículo 4, João 17, 4, por favor, Suzana. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Então, o Senhor Jesus está dizendo, eu fiz tudo aquilo que o Senhor determinou para que eu fizesse, ó Pai, eu cumpri fielmente aquilo que o Senhor tinha preparado para com a nossa vida. Então, nós servos e servas do Senhor, nós devemos concluir até o último detalhe, até o último dia, não é? Aquilo que Deus planejou para que você realizasse. Você não pode fugir do plano de Deus para a sua vida. Jonas, aquele profeta, que recusou servir a Deus, porque achou que Deus tinha se equivocado, fugiu para uma cidade, e aí os irmãos já sabem a história, ele foi vomitado por esse grande peixe lá nas praias da cidade de Nínive, né? Portanto, irmãos, você foi salvo para servir. Você foi salvo para servir. Você foi posto aqui nesse planeta, você foi colocado aí na cidade que você mora, a família que você que Deus chamou para que você crescesse, recebesse toda a instrução que você recebeu, né? Então o Senhor, Ele chamou você para servi-lo, aí no lugar onde você está, não é? Deus deu uma missão especial para cada um dos seus filhos, e portanto, essa missão que Deus deu a cada um de nós, se não tiver quebrantamento, humildade, se não tiver esse espírito de altruísta que nós falamos na live pela manhã, em amor ao próximo, você não pode, você não tem condições de estar servindo ao próximo, né? Lá no livro de Efésios, capítulo 6, versos 5 a 8, Efésios 6, 5 a 8, por favor, Suzana. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. Portanto, meus amados, o trabalho secular seu, até no seu trabalho secular, né, você está ali para glorificar o nome do Senhor. Você está ali para ser usado por Deus. Então, o seu trabalho secular, né, o Senhor colocou você ali, você não está servindo homens lá, você está servindo ao Senhor. É lógico que você tem chefe, você tem uma liderança, você tem pessoas que porventura estão no escalão maior do que vocês, em ordem de comando. Então você não está servindo ou por medo daquelas pessoas. Você tem que ter o seu coração que ali no seu local de trabalho, onde você estuda, onde você ganha o seu ganha-pão, você está ali para agradar ao Senhor e para servir ao Senhor. Portanto, irmãos, nós temos que aceitar o chamado de Deus para nós sermos seus servos e servas, né? Então você foi salvo, você que já aceitou a Cristo, você que tem uma experiência de salvação em Jesus Cristo, você foi salvo para servir, né? Você não foi salvo para ser servido. Jesus também não veio aqui nesse mundo, Ele que é o dono de todas as coisas, o Criador dos céus e da terra, Ele não veio aqui para ser servido. Ele tinha tudo para ser servido, veio para servir. Então, você foi salvo para o serviço de Deus. Onde quer que você esteja, trabalhando secularmente, trabalhando na obra, em casa, lavando louça, limpando o banheiro, fazendo o que você tem para realizar,
você está servindo ao Senhor. Né? No Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 15, Mateus 8, 15. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Então, quando Pedro curou a sua sogra, né, ela estava com um estado febril muito alto, etc., e isso na antiguidade era um péssimo sinal, dali poderia evoluir rapidamente a morte, e Pedro então curou aquela senhora. E a Bíblia diz que a partir do momento que ela se viu curada, ela começou a servir a Pedro, ela começou a servir. Então não vamos esperar uma doença, não vamos esperar algo pior para você ter um entendimento que você está nesse mundo para servir a Deus, e servindo ao próximo, você está servindo ao Senhor. Servindo lá no seu local de trabalho, você está servindo ao Senhor, fazendo o que você tem que fazer na sua casa, no seu lar, na sociedade. Você está fazendo isso para o Senhor, é para glorificar o nome do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 28, Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 28. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, Jesus é o nosso exemplo maior em tudo. E ele veio para servir. Ele não veio para ser servido. Então, nós devemos entender e gastar o nosso tempo, a nossa energia nessa visão, fazendo qualquer coisa para qualquer pessoa. Eu estou servindo ao meu Deus, eu estou servindo ao Senhor. Não é? Evangelho de Marcos, capítulo 1, versos 14 e 15. Marcos 1, 14 e 15. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então Jesus, ele inicia o seu ministério público servindo. Ele inicia o seu ministério ensinando, curando toda sorte de doença, ensinando e pregando o Evangelho. O Evangelho de Deus. O que é o Evangelho de Deus? Qual era a mensagem que o Senhor Jesus Cristo pregava? Né? Ele pregava o arrependimento. Ele pregava crer nesse Evangelho do arrependimento e da salvação da sua alma através do sacrifício que Cristo fez ali na cruz do Calvário por nós. Arrependei-vos quer dizer voltar atrás, não é? Mudar. É um pesar, é um sentimento de que errei, fiz o que era errado, cometi aquilo que não deveria ter cometido, me arrependo e volto. Não é? E crer, que significa acreditar, é dar crédito, é crer que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. É crer. Ele mesmo disse lá a Tomé: bem-aventurados que não viram e creram no Senhor Jesus Cristo. Portanto, o Senhor Jesus, ele andava por toda a terra da Palestina, pregando, anunciando, curando, né? Ensinando o Evangelho, quer dizer, boas novas, as boas notícias. Né? Lá em 1 Timóteo 1,15, por favor, Suzana. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Portanto, o Evangelho é isso, que Cristo veio ao mundo, não é? Para salvar os pecadores. Eu sou pecador, todo ser humano que nasceu na face da terra é pecador, que Jesus veio para os pecadores, veio para salvar os pecadores. Né? O apóstolo Paulo se considerava o principal dos pecadores, e que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Essa é a definição que o apóstolo Paulo tinha em relação ao Evangelho. Lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 17... Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, o que Cristo veio fazer no mundo? Veio salvar. Jesus não veio para condenar. Jesus não veio
para condenar ninguém, porque nós já estávamos condenados. Nós já nascemos com a natureza pecaminosa herdada de Adão e Eva. Então Jesus não veio para condenar, porque nós já estávamos condenados. Ele veio para salvar. Jesus não veio para julgar a vida de ninguém, para dizer que você é mais pecador do que aquele é menos do que você. Ele veio para salvar, né? Ele não veio para condenar, para acusar ninguém, ele veio aqui para salvar, e essa atitude é baseada em amor, e ele veio para servir. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, Marcos 16, 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Portanto, nós temos que aceitar o ministério, aquilo que Deus deu para você realizar. Aceitar o seu chamado. E um dos chamados que Jesus nos deu exemplo, que ele veio ao mundo para morrer por nós ali na cruz do Calvário, veio para servir, e agora então ele subindo aos céus, ele dá uma ordem. E a ordem dele é muito clara: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Então, ao ascender aos céus, ele confiou aos seus discípulos essa tarefa, essa missão de servi-lo, pregando, anunciando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Jesus, então, ele quer que você assuma o seu ministério. Ele quer que você faça aquilo que ele chamou você e eu para fazermos, que é proclamar, que é anunciar, que é pregar, que é testemunhar da salvação que há nele, né? Mas você vai falar assim: mas eu não estou indo à igreja. As igrejas estão, a maioria delas, a partir de segunda-feira, vão estar fechadas. Como que eu vou servir a Deus? Se você tiver essa visão domingueira, o que é a visão domingueira? Que eu só posso servir a Deus na igreja. Você pode servir a Deus na igreja. A igreja é extremamente fundamental, é bom para a sua comunhão, para o seu relacionamento social, é maravilhoso para você adorar a Deus na comunidade que ama o Senhor, que serve ao Senhor, mas não é porque a igreja está com as suas portas, a igreja está com a porta fechada, que você não pode servir a Deus. O seu ministério continua, o seu chamado continua, com a igreja com a porta fechada ou com a porta aberta. O seu ministério continua. O cristão domingueiro, quando a igreja fecha a porta, parece que o cristianismo acabou. Parece que o reino de Deus fecharam as portas também. Não. O reino de Deus, ele está com as portas abertas. E ele está chamando pessoas para continuarem nessa batalha, nessa luta de servir ao Senhor. Quer seja lá no seu trabalho secular, quer seja na sua casa, tomando conta dos seus filhos, tomando conta do seu marido, tomando conta, trabalhando para levar o sustento para a sua casa, lavando louça, lavando banheiro, fazendo o que for. Você não está fazendo isso para homens, você está servindo ao Senhor. E isso é bíblico, isso está na palavra. Então, se é bíblico, se está na palavra, isso deveria trazer ao seu coração um alento. Nesse momento que, porventura, as igrejas estarão com as suas portas fechadas. Não é? Também, ele conferiu essa ordem à igreja. No momento, a sua igreja, lá aquela igreja local, está fechada. Mas você e eu somos a igreja de Cristo. Você é a igreja de Cristo. Você é o templo do Espírito Santo. Então, a sua igreja não está fechada. A sua igreja não está com as portas fechadas. A sua igreja está aberta para você continuar servindo ao Senhor. E servindo como? Assumindo essa tarefa, esse chamado que Deus nos deu de proclamar a salvação, as boas novas. Você não precisa fazer esse tempo de máscara, etc. Você pode fazer através de testemunho, você pode distribuir um folheto, você pode dar um presente, uma Bíblia a alguém. O Amazon está aberto, você pode comprar a Bíblia de baseada, se você quiser, para dar de presente a alguém. Não é?
Então você pode continuar o seu ministério, você pode continuar servindo a Deus, você não só pode, como deve continuar servindo ao Senhor. Demonstrando amor ao próximo, demonstrando que você é diferente, que lá no seu trabalho você age diferente. Você não pode ser conhecido lá no seu trabalho como chato, como aquela pessoa intolerável, intragável. Não, você tem que ser conhecido como um servo do Senhor, como uma serva do Senhor. Você não pode ser conhecida como uma fofoqueira, como aquela pessoa que está sempre comprando e vendendo o assunto. Não, você ali é um servo do Senhor. Você não está lá para agradar homens, você está ali para agradar a quem te arregimentou, que foi o Senhor Jesus Cristo. Pelas suas ações bondosas, de amor, de compaixão para com as pessoas. Então, qual é a mensagem do Evangelho? Que Cristo morreu pelos nossos pecados. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 8, Romanos 5, 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então você não precisa fazer algo para ser salvo. Você não precisa comprar sua salvação. Você não precisa praticar as boas obras para querer ganhar a salvação. Jesus já fez essa obra pela graça a você que crê. A obra dele foi completa, está realizada. Ele foi para a cruz, morreu na cruz, ressuscitou, hoje está à direita do Pai. E habita pela fé em nossos corações, e você passa a ser um servo, uma serva do Senhor, e você passa a ser o templo do Espírito Santo. A salvação, meus amados, é um dom, é um presente de Deus. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Se o dom é de Deus, ele dá a quem ele acha que deve dar. Né? É um presente. Lógico que ele quer salvar a todos, ele quer levar a salvação ao maior número de pessoas possíveis. Não é? Portanto, meus amados, Jesus ressuscitou, ele está vivo, ele bate a porta do coração daquelas pessoas que querem se relacionar com ele, querem ter uma amizade, querem receber dele o perdão dos pecados e ter a certeza que quando deixar esse mundo, estarão nos braços do Pai, mediante a fé, crendo no Senhor Jesus Cristo. Ninguém, qualquer outra pessoa, é credenciada pela palavra de Deus para morrer pelos nossos pecados. Só Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, meus amados, né, você não está mais no culto presencial. Então isso quer dizer que a sua fé acabou, isso quer dizer que você não pode servir mais a Deus, isso quer dizer que você, o crente domingueiro, vai levar um choque, vai levar um trauma. Por quê? Porque ele era crente só no domingo. No domingo ele ia para a igreja, cantava, pulava, adorava e fazia, no segundo e na terça ele esquecia. Então esse vai entrar em parafuso. Mas para aqueles que estavam vivendo o evangelho pleno do Senhor, não importa se eu gostaria muito de estar no culto presencial. Eu adorava a Deus ali. Mas hoje eu não posso mais, mas eu vou continuar servindo meu Deus. Eu vou fazer tudo agora, 10 vezes melhor do que eu estava fazendo, porque agora eu tenho que ter esse discernimento que eu estou servindo ao meu Deus. Portanto, meus amados, nós temos essa grande responsabilidade, né, de servir. É um caminho para uma vida de relevância. Servir a Deus, servindo o próximo, servindo as pessoas, tendo o discernimento que você está servindo as pessoas, você está servindo a Deus. Você está fazendo isso para o Senhor. Você não está fazendo isso para homens, para o teu chefe, para agradar o teu chefe, para ter promoção, para ter isso, para aquilo. Você está fazendo para o Senhor. E quem vai te dar a recompensa é o Senhor. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Então, hoje, você pode pensar da manhã, mas eu não posso estar mais na igreja,
Eu não posso pregar evangelho, porque não pode ter aglomeração, está usando máscara, que a pessoa vai escutar, né? Mas o reino de Deus não está na fase roxa, não está na fase vermelha, não está na fase preta. O reino de Deus continua, a obra do Senhor continua. E você tem que ter esse discernimento, que eu não posso estar na igreja presencialmente, mas eu vou continuar servindo o meu Deus. E tendo essa visão, servindo as pessoas que estão ao meu derredor, eu estou servindo ao Senhor. Fazendo da melhor maneira possível para agradar o meu Senhor. Portanto, meus amados, a obra de Deus continua aberta. Servir a Deus continua com a plaqueta lá, pode entrar, seja bem-vindo. Né? Continue trabalhando para o próximo, continue ajudando o próximo, continue servindo ao Senhor, através de uma vida reta, santa, pura, que está agradando ao seu Senhor. Lá no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 15... Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Aquilo que você não pode fazer, Jesus está fazendo por você. Jesus falou, não peço que retire os meus filhos do mundo. Está falando ao Pai. Estava conversando com o Senhor aqui. E em um determinado ponto dessa conversa com o Pai, ele chega nessa conclusão. Pai, eu não peço que você tire os meus filhos do mundo, porque no mundo tereis aflições. Mas ele conclui como quê? Que os livre do mal. Do mal. Então o resto Deus faz. Faz a sua parte. Se dedica. Sirva ao Senhor. Trabalhe servindo o próximo como se você estivesse servindo ao seu Deus. Porque o resto, o pedido de Jesus ao Pai é esse. Que nos livre do mal. E o Senhor, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, Ele tem nos livrado do mal. Mas vamos continuar sendo fiel às orientações da área da saúde. Eu estou usando 2 máscaras, irmãos. Eu estou usando uma máscara cirúrgica e uma máscara de pano por cima. Por quê? Eu não quero contaminar a minha esposa, não quero contaminar as pessoas que estão ao meu derredor, né? Então eu faço a minha parte. Deus vai nos livrar do mal, mas a Bíblia fala, não tentarás o Senhor teu Deus. Que Deus nos abençoe, que tenhamos essa visão de você aceitar o chamado de Deus, e o chamado de Deus para a minha vida, para a sua vida, é para você servir. Ah, mas como que eu vou servir se eu não posso ir na igreja? Meu amigo, se essa tua visão só de servir a Deus na igreja, está equivocado. Nós temos, a seara é grande para você servir ao Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Com certeza, se Deus assim nos permitir, nós estaremos aqui de volta na quinta-feira. Que Deus nos abençoe. Suzana, tem algum salve, por favor? Tem sim. Hoje de manhã nós esquecemos, não aparece aqui, não sei o que acontece. O Dudu mandou salve. Teve outros irmãos também que mandaram, e nós não pegamos aqui. Então, nos desculpa, por favor. O irmão Bonatti, ele lhe agradece a Deus, louva a Deus, porque hoje a mãe dele tomou a vacina. Amém, louvado seja Deus. A irmã Elzinha também, boa noite, falou boa noite para todos. Boa noite, irmã Elzinha. A irmã Camila Bonatti, boa noite, irmãos. Boa noite, Camila. A Lídia, o Rafael e Marina, boa noite a todos. A irmã Nadir Rodrigues, boa noite, irmãos, e uma boa semana a todos. Amém, louvado seja Deus. Deus abençoe. A irmã Marli Belotti, amém. Amém. Está assistindo também o irmão Carlos Cremones. Carlos Cremones, que Deus abençoe, irmão e a família. O Fábio, servir ao Senhor com alegria. Amém. A irmã Antonieta, obrigada, Senhor, pela mensagem. Uma boa semana a todos. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar. Vou pedir para minha companheira de 35 anos de luta, a querida Suzana, minha querida esposa, para nos dirigir a Deus em oração, encerrando a nossa live desse domingo. Oremos, irmãos.
Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Pai, por esse momento precioso em que passamos, meditando na Tua Palavra, aprendendo, Senhor Deus, as Tuas verdades, Senhor, recebendo a Tua mensagem para nós. Ajuda-nos, Senhor Deus, a continuar a Te servir com alegria, Pai Santo, não como a homens, mas para com o Senhor. Ajuda-nos a ter uma vida que Te agrade, não só na igreja, mas fora da igreja também, Senhor Deus. Ajuda-nos, Senhor Deus, a caminhar segundo a Tua vontade. Amém. Pedimos, Senhor, que o Senhor possa estar protegendo, guardando cada irmão, cada ouvinte, Senhor Deus, cada pessoa que tem assistido a live, aqueles que não podem também, cada irmão que congrega a Igreja Batista do Jardim Carlos Lourenço. Amém. Ó Pai, protege, guarda, livra do mal, Senhor. Esteja conosco, Senhor, durante essa semana. Amém. Dando-nos, Senhor Deus, da Tua companhia e da Tua sabedoria também. Amém. Nós já Te agradecemos pelo Teu amor e pela Tua bondade. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as santas consolações do Espírito Santo de Deus recaiam sobre cada um de vós em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Tenha um salve aí, dona Suzana. Não tem mais. Até quinta-feira, se Deus assim nos permitir. Um beijo no coração de vocês.